Fala turma, chegamos ao último episódio do Enchendo a Carteira no Exterior deste ano. Um quadro, se você caiu de paraquedas, onde ao vivo todos os meses eu pego o nosso celular e investimos R$ 500 convertido em dólar para te ensinar a montar uma carteira global. Hoje, pela primeira vez, a gente vai usar o Spotify, já que a Passfolio descontinuou no Brasil e virou uma outra corretora. Eu nunca nem abri o aplicativo, vou abrir aqui junto com vocês para ver se é fácil ou difícil de usar, se vocês pegarem o meu feedback na corretora. E vamos começar esse quadro, como sempre, começamos. Nossos resultados do mês, o que aconteceu com a Bolsa, o que vamos fazer e por que vamos fazer. Vou aproveitar esse último episódio do ano para reforçar alguns conceitos fundamentais ao longo do que aconteceu com a gente neste ano 2022. O episódio de janeiro eu faço um apanhado geral, tá? Para esperar fechar o ano certinho. Mas alguns conceitos básicos que você tem que ter nesse ano altamente conturbado que foi investir no exterior. Então, sem mais delongas, vamos lá. Se formos olhar, desde que a gente começou há 2 anos a investir, pegando todo o espaço de tempo, nossa carteira está praticamente empatada com o Ibovespa, descolando por quase um ano em alta, depois ficando em baixa, perdendo, agora voltando a empatar. Tem uma correlação contrária dos dois ativos, muito por conta do câmbio, mas se formos olhar no longuíssimo prazo, que a gente já viu na última aula, tanto o Ibovespa quanto o S&P são zigue-zagues ascendentes, o que não quer dizer que no espaço de 2 anos os dois podem subir, por isso que desafia tão desafiador e recompensador é investir em renda variável. Bacana? Se a gente for olhar dentro do último mês, vamos pegar tudo aqui, 30 dias, tá? Nos últimos 30 dias, nossa carteira teve um desempenho levemente superior ao Ibovespa, ou seja, dizer menos inferior. Se a gente for comparar aqui dentro do nosso Excel, a gente vê que no último mês, em dezembro, a nossa carteira teve uma alta de 2,5%, o Ibovespa em reais caiu 10%, o Ibovespa em dólar caiu 17% e o S&P subiu 1,5%. Nossa carteira neste momento está mais volátil do que o S&P, tanto para cima quanto para baixo, porque temos muitas empresas dolarizadas. Se a gente for pegar aqui, colocar dentro dos últimos, do total, fazer a comparação por tipos de ativos, vamos marcar aqui, quero ver REITs separadamente, eu quero ver stocks e eu quero ver as ETFs e descobrir o que de fato puxou nossa carteira para baixo. Vamos olhar, o que mais puxou nossa carteira para baixo foram de fato as stocks, com uma queda de 25%. Vamos olhar nossa carteira aqui, do pior retorno para o melhor, realmente a gente confirma isso, porque a Amazon é uma empresa que a gente tem um capital investido mais alto, com uma queda de quase 40%. Entram também ETFs de games que a gente colocou para o longo prazo, com um capital menor, justamente por ser mais arriscadas, mas estão aqui impactando para baixo. Aí chega a Disney também com valor nominal mais alto, a Intel, Facebook, Google e só depois apareceu os REITs. Reparem que muitas empresas de tecnologia e a Amazon acabaram caindo, que ajudou a puxar nossa carteira para baixo em comparação com o índice. E sempre cabe a pergunta, o que fazer, o que está acontecendo, foram escolhas erradas, vale vender a carteira agora, vale esperar, vale aumentar? Aí que entra a maravilha de você entender a regra do jogo de ações. Façam comigo o seguinte raciocínio, tá? Entrem comigo nessa viagem e depois a gente volta para a conclusão real. Imagine que de repente o seu patrimônio investido você não pode resgatar. Legal? Tudo que você investiu você não pode resgatar. Você comprou um pedaço da empresa, esse pedaço da empresa ele é seu, mas você não pode resgatar. E você só pode usufruir dos dividendos que ele vai fazer lá na frente, alguma distribuição, alguma bonificação. Você não pode vender o seu patrimônio. E você todo mês ainda está investindo, porque você ainda não chegou na renda passiva que você quer de dividendos para viver. Nesse cenário, tá? Hipotético, aí acompanha o raciocínio, depois a gente volta para a realidade. Nesse cenário hipotético, você gostaria que as ações estivessem com um preço em queda ou um preço em alta? Você não pode resgatar o seu patrimônio. Nesse cenário, é óbvio que eu quero que as ações caiam o preço delas, não o resultado. Repare o que eu falei. Porque eu estou investindo ainda, se os preços estão em baixa, eu posso comprar mais participação societária com o mesmo dinheiro. E por que eu falo que isso é uma viagem hipotética? Porque todo mundo, e obviamente eu inclusive, quero ver o patrimônio subindo. É óbvio que eu quero ver isso subindo. Mas se eu pego momentos de baixa para aportar e investir mais em boas empresas, é o momento que você está criando uma base para você poder valorizar muito lá na frente. Porque desde que a empresa ela não perca os resultados fundamentais dela, ela vai ser um zigue-zague para cima. E se no ZAG eu consigo comprar mais ações com o mesmo dinheiro, que antes custava 20, agora custa 10, agora eu compro o dobro com o mesmo aporte, isso tem muito sentido para mim. O cuidado que temos que tomar
é em não fragilizar, em continuar comprando empresas que de repente perdem os seus fundamentos. O que é uma empresa com fundamentos e uma empresa sem fundamentos? Vou passar para vocês hoje isso, para revisar, que isso é extremamente importante. A gente for pegar até aqui dentro do nosso Excel, repare o seguinte, do nosso rebalanceamento, nossa carteira está praticamente balanceada à perfeição. ETF de estoques e de REITs estão na segunda casa no equilíbrio. Eu queria 20% em cada uma delas, estou com 20, 20,01. Estoques, quero 30, estou com 31. REITs, quero 30, estou com 29. Então, assim, praticamente a carteira no equilíbrio ideal que me permite flexibilizar os nossos aportes, tá? E o que a gente vai fazer hoje com nossos R$500 convertidos em 95 dólares? Eu já preparei aqui para vocês entenderem o seguinte. Eu quero aportar em estoques e quero aportar em alguns REITs. Fazendo a soma toda aqui dos 95 dólares, eu queria aportar na Apple, quero e vou, na Apple, na Nike, na Amazon, no Realty Income, que é o terreno, e o PSA, que é de self-storage. Comecemos pelas estoques. Por que aportar na Apple e na Nike, tá? Vamos lá. Como que eu organizei aqui para vocês entenderem como o funcionamento. Se eu venho aqui e faço um filtro, eu tenho o meu peso ideal na carteira, certo? Que está aqui. Eu tenho o meu peso ideal na carteira, aqui. E eu tenho o meu peso real na carteira, isso aqui é o quanto falta. Ou seja, eu quero ter 8% da carteira na Apple, estou com 3,5%, logo falta 4,5%. Portanto, se eu vim aqui e organizar das que mais faltam para as que menos faltam, vai aparecer em primeiro lugar a Apple, em segundo lugar a Nike. Então eu vou comprar essas duas empresas pelo fato que as duas estão em queda, não estão com uma queda tão significativa, tá? Mas elas estão faltando bastante para chegar na carteira. Logo, são duas empresas que merecem o meu aporte para poder equilibrar e balancear. Só que aí eu vou aportar na Amazon também. Eu pulei a Chipotle Michigan Grill, que é uma excelente empresa. Que apesar da Chipotle estar precisando de 2,7 e a Apple e a Amazon precisando de 2,2, o que está acontecendo? A Apple é a nossa maior queda na carteira, com 41% de queda. Só que olha a conta que eu fiz. Se eu aportar 15 dólares nela, eu comprei ela originalmente, vocês estão vendo aqui, agora vocês estão vendo. Eu comprei ela originalmente a 145 dólares na média, ela está a 85. Se eu comprar 15 dólares dela a 145, o meu preço médio vai para 122. Porque eu vou estar comprando ela a 85 e eu comprei a 145 e meu preço médio iria para 122. Olha o que acontece com a nossa queda de 41. Se o preço médio for para 122, a minha queda de 41 vai para 30. Viram aqui, ó, a minha queda de 41%. Se o meu preço médio cair para 122, vai para 30% de queda. Então tem sentido esse aporte dentro da Amazon. E Matheus, só comprou eu caio, é assim que funciona? Não, já vou explicar para você a parte dos fundamentos, tá? Os REITs eu fui mais objetivo e eu comprei exatamente os 3 REITs que mais estão precisando no mesmo valor, porque são setores diferentes, varejo, a parte logística e a parte de self-storage, que são os galpõezinhos. Eles estão precisando bastante, os 3 estão em queda, o terreno não está em queda necessariamente, ele está bem distante do que eu gostaria, então nos REITs eu vou simplesmente seguir a regra maior do quanto falta, beleza? Voltando agora então, o que eu preciso saber para avaliar se uma empresa perdeu um fundamento ou não? Vamos começar primeiro pela Apple, para vocês entenderem o que está acontecendo com a empresa, se aconteceu alguma coisa. Porque se eu pegar, por exemplo, a Apple e fazer uma análise dela, bem rápida, tá? Porque você tem que pegar sempre ler os relatórios das empresas, pelo menos uma vez por ano, e ver o seguinte, que o zigue-zague dela é ascendente, tá? A mesma coisa se for pegar o S&P 500, que a gente viu que esse ano ele está numa queda de 20%, e a queda veio no primeiro semestre, porque no segundo semestre ele está em alta, mas aumentando o seu tempo, você vê que é um zigue-zague ascendente também. Desde que a bolsa continue a existir e as empresas continuem a existir, o zigue-zague será ascendente. No caso da Apple, eu vou aportar nela, mas se for olhar um prazo menor, 60 dias, 30 dias ou até um ano, a empresa vem caindo. Isso pode ser um sinal de alerta ou não. Mas quando todas as empresas estão caindo, quando o mercado inteiro está caindo, para mim é o cenário mais tranquilo do mundo de você investir. Porque não é só a sua empresa dando problema. É o mercado inteiro com muito receio de uma crise, de uma recessão dos Estados Unidos que pode estar chegando ou não, a alta da taxa de juros, N fatores que afetam de fato a confiança do mercado nas empresas, mas não afetam que a empresa passa por isso, querendo ou não, portanto que ela passe e sobreviva. A gente pega aqui para olhar os resultados da Apple. Vamos olhar aqui. Dar um zoom para vocês, fica mais fácil. Vamos olhar a Apple ano contra ano. Nos últimos 4 anos, de 2018 até 2022, 5 anos. A receita aqui da Apple, Revenue, é receita. Ela saiu de 265 bilhões de dólares, tá? Que aqui é em milhões de dólares. Então, 265 mil milhões, são 265 bilhões. 260 em 19, 74 em 20,
365 e 21, e agora, ano fechado de terceiro trimestre, até o terceiro trimestre de 22 e o último trimestre de 21, ela está com a receita recorde de quase $500 bilhão. O EBITDA, que é o lucro operacional dela, também está com o maior lucro operacional da história da empresa, subindo mais de 50% de 2020 para 2022. O EBIT, que é o lucro operacional dela, já descontado de depreciação e amortização, praticamente dobrou, de 70 para 122. O lucro líquido da empresa, de 57 bilhões para impressionantes 100 bilhões, uma margem líquida de 25%, quase a maior margem da Apple da década, perdendo só para o ano passado. Uma dívida praticamente irrisória. A empresa distribuindo 15% do seu lucro e comprando ações como nunca comprou antes. Isso é um voto que a empresa acredita que ela vai se valorizar. O maior lucro por ação da história da empresa aqui, ó. Estão vendo? Mas ela está tendo essa linha aqui, ó, EPS, é lucro por ação. Ano passado foi 5,61, esse ano está 6,11. Se a gente for olhar aqui no gráfico, que eu acho muito legal enxergar isso na escala do tempo, você vê que a empresa, que a receita dela subindo praticamente todos os anos, receita contra o EBITDA, quanto mais juntos as linhas estiverem, melhor. Mostra que a empresa tem uma saúde financeira muito grande. EBITDA contra o lucro líquido, acompanhando. Você vê que a empresa só está subindo o lucro líquido dela. Com certeza é uma empresa que eu quero comprar, mesmo ela caindo. Porque ela é um zigue-zague ascendente. Vamos ver o segundo caso. A Nike, um pouquinho mais rápido agora para não ficar maçante. Pegando aqui a Nike também. Se for olhar o último ano, é uma empresa que também caiu, também sofreu bastante na variação da cota dela. Agora, a gente pega também e olha aqui os últimos tempos dela. Receita recorde dela, EBITDA, teve uma queda em relação aos últimos 2 anos, mas ainda assim, impressionante, 7 bilhões, perdendo só para 21 e 2000 e... É que aquela Nike faz a conta diferente, né? Ela fecha o trimestre de maneira distinta, tá aqui no ano, certo? Ela fecha não de 3, 6, 9, ela fecha 8, 11, 2. Mas pegando o ano fechado contra o ano fechado, receita recorde, um dos maiores EBITDAs da história da empresa, o terceiro maior lucro líquido da história da empresa, uma margem bem confortável para a empresa também, dívida zero. Vamos olhar aqui também a empresa, uma grande recompra de ações, fluxo de caixa livre ascendente, nenhum problema com a empresa, caixa bilionário, um retorno, um ROI de 37%. Vamos pegar aqui e olhar até a evolução da empresa, receita da empresa, completamente ascendente. O EBITDA da empresa sofreu aqui, que aconteceu uma pandemia, não sei se você estava por dentro disso, mas aí depois continuou numa ascendência, uma empresa com quase nenhum zigue-zague, só um zigue para cima. Você pega junto com o lucro líquido, sofreu em 2018, sofreu em 2020, se recuperou plenamente. E em 2018 ela sofreu por conta disso aqui, tá? Por conta de tributação. O lucro operacional dela continuava super saudável. A Amazon, que é um caso um pouco mais polêmico, tá? Varejista, com margens menores. Vamos abrir aqui a Amazon. Esse ano sofreu muito, saiu de $170 para 87. Pegar quadrimestres da empresa aqui, ela de fato deu 2 quadrimestres de prejuízo. Então isso aqui de fato é um problema para a empresa. Dar 2 prejuízos constantes. Ela reverteu agora no penúltimo trimestre de 2022, tem pretensões de dar um resultado positivo. Continuou subindo a receita da empresa, teve 2 trimestres um pouco mais conturbados, continuou com um modelo de negócio fantástico, uma estratégia muito agressiva, fatura $500 bilhão, ainda tem um lucro bilionário, uma dívida extremamente bem controlada, uma empresa que não distribui dividendos, não recompra ações, focada totalmente em crescimento, merece sim o meu dinheiro também, apesar de ser um pouco mais arrojada. O que é completamente diferente de eu pegar, por exemplo, uma Gafisa da vida, que adoro usar ela de exemplo, que coitada da Gafisa, mas ela serve muito bem, que também é um zigue-zague descendente, mas há 10 anos. E se eu pegar esse 1 ano, também é um zigue-zague descendente. O problema é que se olhar os resultados da empresa, esse ano acumulado, prejuízo, ela deu lucro em 21, mas vem a 1, 2, 3, 4, 5, vem dos últimos 7 anos, ela deu 6 anos de prejuízo, receita dela diminuindo, voltou a aumentar esse ano, é uma empresa com uma dívida gigantesca. Vocês reparem o seguinte, isso aqui eu não quero uma receita assim. Lembra da receita da Apple? Não tem nada a ver com o que eu quero. O lucro operacional dela, a menor coerência junto com a receita. EBITDA contra o lucro líquido, acompanha, mas é acompanhar negativo. Então reparem o seguinte, se a empresa continua com os bons fundamentos e os REITs continuam da mesma maneira, você deve continuar aportando para aumentar a quantidade de cotas de participação societária que você tem numa empresa, acreditando que ela vai continuar a se valorizar. Não percam essa lição, vocês vão passar todos os anos ruins, que vão ser muitos ainda pela frente,
para poder chegar nos anos bons que são melhores. Legal? Então, sem mais delongas, vamos agora ao nosso aporte do mês. Lembrando que eu estou usando pela primeira vez a Sproutify junto com vocês para ver como que é a dinâmica dela. Vamos lá. E bora, vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu Excel para não perder o que e quanto vamos comprar. Vamos ver aqui no Discover. Vamos buscar aqui pelo investimento. Vamos começar pelo maior, que é a Apple. Será que é assim que vai? Nunca usei aqui a plataforma, mas deve ser bem intuitiva. Quero clicar, minha posição na Apple está certo. Quero investir na Apple. Quantidade para investir, $20. Vamos ver se ela vai. Continuar, market order, ou seja, não quero ficar caçando preço. E mandando. Olha, parece ser bem simples de utilizar. Bacana. Por que eu investi? Ah, não, já quer demais já. Investi porque acabei, veja o quadro. Quer ver por que eu investi? Veja de fato o quadro. Vamos agora aportar na Nike. Repararam também que os setores são diferentes, né? Eu quero investir na Nike. Onde que mostra o meu saldo aqui? Já na Nike, eu quero aportar $15, né? Ah, tá aqui em cima meu saldo residual. Continuar. Até agora achei bem simples de usar, pessoal. Quem tinha Passfolio acabou migrando para cá também. Se quiserem comentar aqui comigo se você mudou, se gostou, não gostou, algum detalhe da plataforma que eu não vi, vale a pena você comentar comigo sim. Porque eu investi? Porque eu uso tênis. Próximo, Amazon. Quero buscar agora a Amazon. Amazon. Vamos lá. Por que investir na Amazon? Porque eu gosto das minhas encomendas chegando rápido em casa. Se bem que o Mercado Livre não está nem um pouco ficando para trás. Ele dava prejuízo por um tempo, agora passou a dar lucro. Cabe até a gente discutir e aportar nele no ano que vem. Legal? Mas aguardo os próximos capítulos. Amazon, $15 também. Sucesso e foi. Achei bem prático. Até mais prático que a Passfolio, para ser sincero. Então, vamos agora também buscar a próxima empresa, que agora é o Realty Income. Cadê você? Aqui, a Realty Income Corporation. Também merecem meus $15. Vamos investir nele. 15 doletas. Continuar. E bora. Market order. Depois temos mais 2 só. E já era. Se chegou nesse ponto, pessoal, deixa o like aqui para esse quadro chegar para mais gente, mais pessoas entenderem que investir no exterior não é nada complexo e também ajuda o nosso canal a crescer. E tem meu eterno obrigado para você que nos acompanha e curte nossos vídeos e principalmente é inscrito no nosso canal para nunca perder nenhuma aula que a gente posta semanalmente. Vamos para o terreno, TRNO. Investir também. Investir no terreno. 15 doletas, que é o nosso penúltimo ativo. Mandar a ordem. E depois falta só PSA, Public Storage, um dos vídeos que eu mais gosto de investir. Vamos lá, agora falta o último, que é o PSA. PSA, vamos investir, vamos zerar tudo aqui, não deixa nada para eles ficarem fazendo float. 15,67, continuar, enviada a ordem. Vamos lá, porque eu investi. E é isso, pessoal. Vamos ver se gravou. Que me achei que não estava gravando. Gravou. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui. Voltar aqui para nossa tela. Por hoje era isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like aqui. Comenta se você usa a Passfolio ou qual corretora do exterior você usa. Estou curioso para saber. E eu vejo vocês na próxima aula, no ano que vem.